Professora, a gente tem, aliás, bem-vindo de volta, né? Porque alguém que acabou de chegar pensando, como assim? Ela não dá nem bem-vindo ao professor. Bom dia. Bom dia novamente. Vamos fingir que a gente não se viu, então, né, professor? Bom dia, querido. Bom dia, como vai? bom? Bom, agora sim ao assunto. A gente está falando tanto de Estados Unidos e devemos ter uma ausência dos Estados Unidos na COP30, em novembro. Pelo menos eles não têm dado nenhum sinal de que virão, até porque é um discurso diferente daquele adotado por Donald Trump. E isso acaba acendendo um alerta entre alguns especialistas. Por qual motivo, professor? É que, na verdade, eles fecharam o escritório que trata de negociações sobre mudanças climáticas nos Estados Unidos. E eles demitiram toda a equipe, eles desmobilizaram toda a equipe envolvida com esse tipo de negociação. Eles retiram os embaixadores daquelas equipes de negociação sobre financiamento climático, sobre crédito internacional de carbono, ou seja, eles estão se colocando de uma forma totalmente alheia, fora desse contexto de negociação de transição energética, mudanças climáticas. Ele já tinha avisado, né, o Trump já tinha avisado no início do ano que sairia do Acordo de Paris, e as ações que ele vem tomando são nesse sentido de se afastar cada vez mais desse tipo de negociação, desse tipo de fórum. Inclusive, isso cria um problema para a participação de congressistas americanos na COP. Por quê? Esses congressistas, eles costumavam participar das COPs a partir de um credenciamento oficial na delegação dos Estados Unidos. Como os Estados Unidos desmobilizou toda a sua equipe, esses congressistas eles ficam sem essa possibilidade imediata de conseguir esse credenciamento. Qual é a alternativa que eles passam a ter? É fazer o credenciamento por meio de uma ONG, por meio de um instituto de pesquisa, alguma universidade. Mas aí isso cria um outro problema, porque há limite de credenciamento. Por exemplo, uma universidade ela não pode falar assim, olha, eu quero 1000 credenciais, há um limite de credenciamento. Então, se um congressista ele consegue um credenciamento por uma ONG, um instituto de pesquisa, uma universidade americana, ele está, na prática, retirando um pesquisador, um especialista dessa delegação. Então, é mais um movimento contra a COP que os Estados Unidos ele cria. Mas isso abre um espaço maior para a participação, para o protagonismo da China. É isso que eu gostaria de perguntar para o senhor, porque acaba abrindo um espaço. Quando alguém se ausenta, nem sempre esse espaço é ocupado por outros, né? Porque tudo depende também da notoriedade de quem está se ausentando. Sim. Mas a China acaba conseguindo avançar um pouquinho mais. Não cria o espaço em termos de delegação, mas cria o espaço político mais apropriado para a participação da China, porque a China vem investindo muito em tecnologias de transição energética. E ela vem investindo muito por 2 motivos. Porque esse é um mercado muito grande internacionalmente, então ela exporta muita tecnologia voltada para a transição energética. A gente tem muitos carros elétricos sendo produzidos na China, inclusive montadoras europeias estão passando a produzir carros elétricos na China, por uma questão de custo, e também porque a China ela tem essa demanda interna pela redução da sua dependência de combustíveis fósseis, porque ela não é uma grande produtora de petróleo e gás, na verdade ela é uma grande importadora. E petróleo e gás são commodities muito associadas a questões geopolíticas. Então, fica aquele receio, né? Olha, eu sou um grande importador, eu tenho uma grande dependência, mas se existe uma guerra, existe um conflito, isso pode elevar o preço, reduzir a oferta mundial. Então, ela vem trabalhando no sentido de diminuir a sua dependência em relação a combustíveis fósseis. Ainda é uma grande emissora de gases de efeito estufa, mas vem procurando investir nessa área. E os Estados Unidos, a partir do momento que ele vai se afastando desses fóruns de negociação, ele deixa de incentivar as empresas locais no sentido de buscarem o desenvolvimento dessas novas tecnologias. Então, cria esse espaço para a participação da China. Agora, os impactos da não participação dos Estados Unidos na COP30, eles vão além do evento em si, porque, como eu disse no início, eles também se retiram desses fóruns onde está sendo discutido o financiamento climático, onde está sendo discutido o mercado internacional de carbono e outros fóruns onde políticas mundiais, políticas multilaterais estão sendo discutidas. Até fazer aqui uma propaganda,
Deve sair hoje no meu blog um texto explicando isso. Professor, isso aí, já destaca para a gente, professor. No blog da CNN deve sair. Tá? Então, esse impacto que a gente está vendo agora com a... Assim, já se esperava que os Estados Unidos pudessem fazer isso, tá? Se ausentar da COP. Como as relações com o Brasil não andam lá muito boas... Digamos que realmente... Uma certa... Não é um bom momento. Não é um bom momento, né? Então, o momento local não colabora para isso e tendo em vista que faltam poucos meses para que a COP aconteça. Então, era uma ausência, de certa forma, esperada e que agora se concretiza exatamente por essa desmobilização do escritório americano voltado para negociação das mudanças climáticas. Pois é, e a geopolítica influenciando tudo isso, né? Hoje mesmo, os Estados Unidos, eles anunciaram uma taxação de 25% para os indianos e justificando que os indianos compram não sei o que da Rússia, assim como compra da China. Mas... a geopolítica pautando todo esse debate. Conversamos aqui mais uma vez com o professor Pedro Cortes, analista de Clima e Meio Ambiente da CNN. Professor, agora sim, obrigada.